Crença limitante. Você já parou para pensar por que você acredita nas coisas que você acredita? Isso aí que você acredita, que você tem certeza. Quem disse que é verdade? A verdade é relativa. Por que você acredita nisso? A partir de quando você começou a acreditar nisso? Tudo aquilo que você acredita como verdade se manifesta na sua realidade. Então, se você ainda não vive a vida dos seus sonhos, é porque as coisas que você acredita estão em desalinhamento com aquilo que você deseja. Vou dar um exemplo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha? Eu acho que você sabe qual é o resto dessa frase. Por quê? Porque as coisas que você acredita, mesmo que você não acredite conscientemente, lá no seu inconsciente, que é regido pelas suas emoções, lá está cristalizada essa crença. E ela vai se manifestar na sua vida. Tudo aquilo que você acredita se torna real. Então, se você acredita que nenhum homem presta, você vai atrair para sua vida todos os trastes possíveis para dar validação, ou seja, para dizer, tá vendo? Eu sabia. É assim que funciona. Isso é lei natural universal. Você sempre vai manifestar na sua realidade aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você não pode ganhar mais do que seus pais, essa é a realidade que vai se manifestar. Porque inconscientemente você mesmo vai reprimir todas as oportunidades de ganhar mais. É inconsciente, não se culpe por isso. No entanto, agora você sabe que você faz isso. Qual é o primeiro passo? Limpar suas crenças limitantes. Você é um jardim lindo, com infinitas possibilidades de expansão. E você está se limitando pelas coisas que você acredita. E você nem sabe por que você acredita nisso. Porque muitas das crenças foram cristalizadas lá na sua infância. Do 0 aos 7 anos, a criança não tem filtro. Ela absorve tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela experiencia, tudo aquilo que ela sente. Vai direto para o inconsciente dela, sem filtro, direto. E aí, com o passar do tempo, dos 7 aos 12, ela começa a desenvolver algum filtro, ela começa a filtrar algumas coisas, ela começa a analisar se aquilo serve ou não. No entanto, o nosso inconsciente, inteligente como é, ele vai buscar sempre ancorar na mesma referência. Então, se você vê uma situação, por exemplo, dos 0 a 7 anos, você vivenciou situações de extrema violência, você vai sempre ter essa cristalização de violência no seu inconsciente. Dos 7 aos 12 você começa a filtrar. E dependendo das coisas que você ouviu, viu e sentiu, você vai validar ou não essa situação de violência. E aí, a partir dos 12 é que a pessoa começa a questionar, quando entra na adolescência. E aí é por isso que os adolescentes são vistos como rebeldes, os aborrecentes. Por quê? Porque o adulto não gosta de ser questionado. Ele estava acostumado com uma criança que absorvia tudo, que aceitava tudo, que para tudo dizia amém. E por que agora ele está me questionando? Está me afrontando? Tá colocando em xeque a minha autoridade? Percebe? Nós, como adultos, nos colocamos nessa posição com relação aos adolescentes, porque nós não queremos ser questionados. Nós não queremos que as nossas verdades sejam questionadas. E o adolescente vai fazer isso a partir dos 12 anos, porque ele entra numa fase natural de questionamento. Ele começa a questionar se aquilo é realmente verdade. E ele começa a colocar a verdade que ele começa a criar em xeque ou em confronto com a verdade dos adultos com quem ele convive. Porque a partir desse momento ele começa a ele mesmo criar as verdades dele. Mas tudo aquilo que ele absorveu está lá no inconsciente e ele vai levar isso. E a partir do momento que nós, como adultos, nos colocamos na posição de, ok, por que eu acredito que eu não posso ganhar mais de 5 mil por mês? Isso não é consciente, está lá no seu inconsciente. Porque em algum momento você comprou esse ponto de vista como verdade. E aí, quando nós compramos esses pontos de vista como verdades, nós começamos a criar uma teia de crenças positivas e negativas. Tanto crenças que te limitam, quanto crenças de expansão. Mas a maioria delas é de limitação. Porque nós temos uma química física que é naturalmente negativa. E quando nós absorvemos
toda a influência negativa das instituições de manipulação de massa, que dizem que sozinha a gente não consegue, que a gente precisa de um salvador, que sozinha a gente não dá conta, que sem o medicamento não dá. Veja, não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas tudo aquilo que tira de você a tua autorresponsabilidade não pode ser visto como algo positivo para sua expansão. Por quê? Porque nós somos individuais. O nosso caminho depende de nós. Se você não assume a responsabilidade pelo seu caminho, pelo seu desenvolvimento, pela sua expansão, ninguém vai fazer isso. E aí o que acontece é que você é manipulado, você vai até onde dá, porque alguém colocou você em um vaso e aí você vai atrofiando as suas raízes para caber nesse vaso. Quem disse que você precisa ficar nesse vaso? Alguém disse. Quem disse? Quem disse que você não pode se expandir? Só que quando você não sabe disso, quando você não assume a autorresponsabilidade, você fica no vaso. Agora, quando você entende que você pode se expandir, que você é muito mais do que isso que você acredita, que você é muito mais do que disseram que você era, você começa a quebrar o vaso, você começa a se expandir. A planta cresce no limite do tamanho do vaso. Qual é o tamanho do seu vaso? O tamanho do seu vaso é o tamanho do seu paradigma. O paradigma é o conjunto daquilo que você acredita. O conjunto de todas as crenças, de tudo aquilo que para você é verdade. As verdades que você acredita, elas formam um conjunto de crenças, que é o seu paradigma. E é o seu paradigma que rege a sua realidade. Então, como mudar a realidade que eu vivo? Mudando o paradigma, quebrando as crenças limitantes, limpando esse jardim que você é. Porque a crença limitante ali é uma erva daninha. E aí tem como, não, limpei tudo, agora tô... É um trabalho constante. É um trabalho de reforma íntima. É um trabalho de desconstruir tudo aquilo que você acredita e passar a olhar por infinitos ângulos. O certo e o errado são pontos de vista. Certo para quem? Errado para quem? Bom e mal? Para quem? Quebrar o carro é bom? Depende. Pro dono do carro, de repente, não. Mas pro mecânico, entende? Então, tudo depende do ponto de vista que você observa. E a gente sempre vai vincular uma emoção a todos os nossos pontos de vista. Quando nós olhamos com imparcialidade, porque nós sempre temos uma interpretação emocional dos fatos. Quebrei o carro. Quebrei o carro. Ninguém quer quebrar o carro. Mas como o mecânico sobrevive sem carro quebrado? Só quebra carro quem tem. Entende como são infinitos pontos de vista? E a gente precisa desconstruir. Claro que eu não desejo para ninguém quebrar o carro. É óbvio que não, a gente quer que tudo funcione bem, né? Agora, se eu fizer uma manutenção anual ou semestral no meu carro, qual a probabilidade dele quebrar? Entende? Então, a gente precisa começar a assumir a responsabilidade e entender que a vida que eu vivo hoje é responsabilidade minha. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. A sua vida é boa? A sua vida é como você gostaria? Responsabilidade sua. E é ruim quando a gente dói assumir isso. Então quer dizer que esse caos todo fui eu que criei. Olha o poder de criação que você tem. Por quê? Criar o caos quando se instala na nossa vida, somos nós que criamos. E eu passei por isso. E eu falo, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Qual é a prova, Senhor? A prova é entender que foi você que criou. Por meio dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e ações em desequilíbrio. Você criou o caos. Olha o poder de criação que você tem. Agora é só mudar a polaridade. Você continua criando. Você cria o tempo todo. E aí o que vai determinar se você cria algo produtivo ou improdutivo, se é pro bem ou pro mal, se é útil ou não ao todo, são as coisas que você acredita. Tudo aquilo que você acredita gera uma imagem mental. Quando eu digo pra você, pense uma flor azul, a sua mente não consegue não pensar. Quando eu faço uma pergunta pra você, a sua mente não consegue ficar sem buscar a resposta. Ela vai buscar uma referência. Então, quando você acredita em uma coisa, a sua mente cria uma imagem vinculada àquilo e ancora uma emoção naquilo.
Isso cria um holograma mental potencializado em 5.000 vezes pela força do teu sentimento. E aí isso gera uma onda eletromagnética enviada para o universo. E ele fala, homens não prestam? É isso que você quer? E aí ele manda homens que não prestam. Por quê que não prestam? Né? Isso não é um julgamento, é só uma projeção de uma crença bastante comum. Por que ele manda isso? Porque ele não manda pra você aquilo que você quer. Ele manda pra você aquilo que você é. Ele manda mais do mesmo daquilo que você emite. Se você emite amor, ele manda amor. Se você emite alegria, ele manda motivos pra você se alegrar. Quando você emite gratidão, ele manda pra você motivos pra você agradecer. Quando você pensa em algo, gera um holograma, ancora um sentimento, entendeu? E manifesta uma realidade que vai justificar, que vai validar aquilo que você acredita. Então, quais são as coisas que você está acreditando? Quais são as crenças internas e inconscientes que estão regendo a sua vida? O que é que tem aí dentro que você ainda precisa limpar? Pensa sobre isso.